abra a sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia, ou acompanhe aqui o texto, João capítulo 12, versículo 1 ao versículo 9. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 9. E a mensagem de hoje tem como tema a unção de Jesus. A unção de Jesus. A Bíblia diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia. Olha, presta atenção nos detalhes. Marta servia. Característica de Marta, né? Enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Pai, fala conosco. Ministra sua palavra no nosso coração. Me use como instrumento teu. Da mesma forma que o Senhor falou comigo, fala com cada um essa noite, para a tua glória e para teu louvor. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos nos aprofundar em uma das passagens mais marcantes do Evangelho, onde Maria não apenas expressa o seu amor a Jesus, mas a sua atitude, ela também revela um profundo significado profético. A unção em Betânia, ela vai além de um simples gesto. Ela nos conduz, nos convida à compreensão da grandiosidade da obra redentora que se aproxima. Ela nos convida para olharmos para aquilo que Cristo está fazendo por nós, para entendermos a importância do que Ele fez por nós, para discernirmos a importância dEle para as nossas vidas. Contexto histórico e profético de João 12. Nós conseguimos compreender no versículo 1 e 2, onde a Bíblia diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chega em Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dos mortos. Aqui fizeram uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam na mesa com ele. Está se aproximando a hora. Está chegando a Páscoa. Está chegando o momento do sacrifício.
No Sinédrio, eles já decretaram a morte de Jesus, já anunciaram para todos que se soubessem onde Jesus estivesse, deveria denunciá-lo para que ele fosse preso, julgado e condenado à morte. Enquanto o Sinédrio está buscando matar Jesus, os seus discípulos, os seus seguidores, reúnem para fazer um jantar de homenagem a Jesus, um jantar de honra a Jesus. A história, os historiadores dizem que esse evento está acontecendo na casa de Simão, o curtidor, e que os discípulos próximos e as pessoas que conviveram com Cristo tinham sido convidados, em especial Marta, Maria e Lázaro, que estavam nesse local, fazendo um jantar de honra. E nesse jantar de honra acontece algo extraordinário. A unção, ela acontece num momento crucial, apenas dias antes da Páscoa, quando os judeus celebraram a libertação do Egito. Jesus, quando ele está se dirigindo a Betânia, ele não só reafirma o seu poder sobre a vida e sobre a morte através da ressurreição de Lázaro, mas ele também prepara para a sua própria morte. Essa ceia, esse jantar, que nós podemos entender como o preâmbulo da nova aliança, onde Jesus é o pão da vida. O contexto nos lembra que a obra de Cristo nasceria do sacrifício e da redenção. O ato de Maria, a ungir os pés de Jesus, é um dos mais belos exemplos de adoração sincera e de uma entrega total. Em um mundo onde muitas vezes buscamos retribuições, buscamos o reconhecimento, ansiamos pelos likes, Maria nos ensina que a verdadeira adoração é a resposta espontânea ao amor a Cristo. Que essa atitude de Maria mova o seu coração também, no mesmo posicionamento, na mesma percepção, na mesma consciência. E a pergunta é: o que essa atitude de Maria nos revela hoje? O que ela traz para mim e para você hoje? Qual a importância dessa ceia, desse jantar de honra, para mim e para você, especialmente nesses 40 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus? Em primeiro lugar, a unção de Jesus revela ou revelou para o mundo que a adoração é uma entrega total. A atitude de Maria revela, a ungir Jesus, que a adoração é uma entrega total. O versículo 3 nos diz assim: então Maria, tomando o frasco de alabastro, com um unguento muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa com um perfume aromático. A versão é: então Maria, tomando um frasco de alabastro, esse unguento muito precioso, ela unge Jesus. O que isso fala para nós? Fala de uma entrega sem reserva. Maria pega um frasco de nardo puro. Esse perfume era um perfume caríssimo, que era colhido numa árvore rara no Himalaia, transportado por camelos até a região. Portanto,
caríssimo. Esse perfume era um perfume que era usado pelo menos em 2 ocasiões especiais. Uma delas, a unção de reis, e a outra, na noite de núpcia de uma mulher. Esse ato mostra que ela não hesitou em oferecer o que ela tinha de mais precioso para Jesus. Por que ela fez isso? Porque ela reconhecia que Cristo era digno. Nós cantamos há pouco uma canção. Como que ela dizia? Como que era a canção? Tu és digno de tudo. A atitude de Maria, numa entrega sem reserva, numa entrega sem restrição, numa entrega sem limite, revela o lugar que Jesus ocupava no seu coração. O nardo era esse perfume importado do Himalaia, extremamente raro, caro, avaliado pelo próprio Judas Iscariotes em 300 denários. O que isso significa? 300 denários era o equivalente a um ano inteiro de salário de um trabalhador comum. Um trabalhador comum recebia naquela época 1 denário. Era como se fosse um salário mínimo no dia de hoje. Eu não sei quanto que está o salário mínimo hoje, não me recordo. Mas pense comigo, faça a conta. 300 denários era um ano de um salário de um trabalhador. É importante você entender isso, porque isso diz sobre um ato generoso da adoração de Maria para com Jesus. O ato de Maria é profundamente profético. Profundamente profético, por quê? Porque o perfume caro indica que ela compreende o valor de Cristo e o valor da missão de Cristo. Ela está ungindo Jesus para a sua morte, para o cumprimento do seu propósito, para o cumprimento da sua missão. Esse gesto de Maria é um ato de adoração genuína, de uma entrega total, assim como a unção de um rei. Lembra que o perfume era usado para ungir rei? Maria carregava uma consciência da importância de Cristo em sua vida. Ela conseguiu enxergar e perceber o lugar de honra que Jesus ocupava no seu coração. Essa consciência, ela é capaz de colocar Jesus como prioridade. Ele é digno de tudo. Quando eu entendo o lugar especial que Jesus ocupa na minha vida, aí sim, eu consigo dar a Ele a prioridade. Como diz a canção que cantamos hoje, Ele é digno de tudo. Digno de quê? Digno do meu melhor. Digno do meu tempo. Digno dos recursos que Ele me dá. Digno dos próprios talentos que Ele investiu em minha vida. O ato de Maria, ele nos ensina o lugar que Jesus deve ocupar na nossa vida. Essa atitude de Maria, ela nos convida a reavaliarmos as nossas prioridades, o valor que damos a Ele. Davi foi um homem que entendeu isso, o lugar que o Senhor ocupava no seu coração. Em 2 Samuel 20, 24, Davi diz: não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custe nada. O que Davi está ensinando a mim e a você é o lugar que Deus deve ocupar na nossa vida. Ele não é uma pessoa qualquer.
E se eu o vejo como uma pessoa que de fato é digna, a minha vida precisa ser a prova daquilo que eu penso, daquilo que eu entendo, de como eu o vejo. Marcos capítulo 12, versículo 30, o texto nos convida a olharmos para esse lugar que Jesus deve ocupar na nossa vida. O texto diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Sabe o que Marcos está me ensinando? Fazendo referência àquilo que foi orientado ao povo de Israel no Antigo Testamento, o lugar que Deus, que Jesus deve ocupar na nossa vida. Filipenses 3,8 nos diz, o apóstolo Paulo, por compreender esse lugar, por compreender essa importância, por ver de forma tão linda o lugar que Jesus ocupa na vida dele, ele disse assim, em Filipenses 3,8, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Deixa eu te falar de quem é essa pessoa que está falando isso. O apóstolo Paulo era fariseu de puro sangue. O apóstolo Paulo era doutor em direito. O apóstolo Paulo era doutor em filosofia. Quando ele se depara com Jesus, quando ele conhece a Jesus, ele diz, todo o conhecimento que eu já adquiri na minha vida, por conhecimento ou por experiência, eu considero como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Não existe doutorado, não existe PhD, não existe pós-doutor acima da sublimidade daquilo que eu recebo em Deus, daquilo que eu alcanço em Jesus, daquilo que é revelado na palavra de Deus ao meu coração. Não há filosofia, não há ideologia acima do quão sublime é aquilo que Jesus traz para a nossa vida. Essa atitude de um coração que entende o lugar que Jesus deve ocupar. Quando eu olho a minha agenda, o que isso me indica? Onde eu gasto a moeda mais preciosa que eu tenho, o tempo, o que isso me fala? Nossa agenda sempre revela as nossas prioridades, queridos. Eu vou repetir, nossa agenda revela quais são nossas prioridades. O extrato bancário revela onde está o nosso coração. O que ganha a minha afeição, ganha o meu coração. Eu preciso entender isso. Se Jesus ganha a minha afeição, Ele ganhou o meu coração. Mas se as filosofias ganham o meu coração, elas vão ganhar a minha afeição. Se qualquer outro amor ganha a minha atenção, eles vão ganhar o meu coração. E eu quero te fazer uma pergunta. O que você enxerga quando você avalia a sua agenda? Quando você avalia o que você investe no seu tempo? Entenda, eu queria que você entendesse. Maria está nos chamando a uma entrega total, a um convite de colocar Jesus no centro, como prioridade, de fato como valor que Ele merece da nossa vida. Então, onde eu invisto os meus recursos, revela onde está o meu coração e quais são as minhas prioridades. Foi Jesus que disse isso em Mateus 6:21. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o teu tesouro está na sua profissão, seu coração estará na sua profissão. Se o teu tesouro está nos teus bens, os teus bens governarão o seu coração. Eu vou repetir. O que ganha a nossa afeição, ganha o nosso coração. Talvez você esteja se sentindo até incomodado com essa palavra.
Eu queria que você entendesse uma coisa, do ponto de vista psíquico. E eu não posso me furtar daquilo que eu tenho aprendido. Geralmente, quando nós somos confrontados, nós ficamos incomodados. A nossa mente reage com resistência. Ou porque estamos fazendo o contrário, ou porque não queremos obedecer. No entanto, queridos, o Espírito Santo nos chama ao arrependimento. E a esse arrependimento é só para você colocar Jesus no lugar dele. É só para destronar os outros ídolos que de repente tomaram a sua afeição e têm seduzido o seu coração, é só isso. Porque idolatria é dar a qualquer coisa e a qualquer pessoa aquilo que só pode ser dado a Deus. O Espírito Santo nos chama ao arrependimento, a uma mudança de rota, a um reposicionamento espiritual. Isso nos alinha com Deus, isso nos alinha com o propósito dele para as nossas vidas. O uso do cabelo da Maria aqui para enxugar os pés de Jesus demonstra a vulnerabilidade e a humildade dela, que é a essência do Evangelho, daquele que tem Jesus no seu coração. Isso aqui contrasta com a atitude de Judas, que questiona a necessidade do gasto. Maria expressa a sua compreensão do custo espiritual da presença de Jesus. Maria, ela não se preocupa com o custo do perfume, mas com a grandeza de Jesus. O seu ato, ele nos desafia a avaliar a nossa própria oferta em Jesus, a nossa entrega a Ele. A nossa oferta a Deus, a nossa entrega a Deus. Nós estamos dispostos a dar a Cristo o que temos de mais precioso. Seja o tempo, seja recursos, seja talentos, nós estamos dispostos. Hoje em dia, por qualquer coisa, nós abrimos mão daquilo que estamos fazendo para Deus, que estamos fazendo na comunidade de fé, para aquilo que nos é afetuoso. O que isso está falando para nós? Nós estamos dispostos a oferecermos apenas o que é conveniente, quando for conveniente. Nossa adoração, ela precisa ser caracterizada pela disposição de dar o melhor ao Senhor. Dar o melhor sem reservas. Isso significa uma entrega total. Maria, ela sempre escolheu a melhor parte. Como disse o próprio Jesus, isso nunca será tirado dela. Eu me emocionei quando eu estava preparando essa mensagem, esse sermão, pensando na atitude de Maria, e eu orei: Senhor, eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Todas as vezes que eu me deparo com o encontro de Jesus e Marta, naquele momento do café, onde Jesus diz para Marta: você está ansiosa demais, correndo demais. Ele vira para Maria e diz assim, vira para Marta dizendo assim: ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Eu vou dizer de novo, ela escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte? Ela sentou e se colocou ao lado de Jesus. Cara, eu chorei e eu choro todas as vezes que eu lembro disso. Meu Deus, encante o meu coração para que eu não seja seduzido por nada que me distraia da Tua presença. Jesus mesmo nos ensinou, falando com Marta, pouco é necessário. Pouco é necessário, pouco. Esse pouco que ele está dizendo é uma entrega total a Ele, uma atitude de um verdadeiro adorador que entendeu quem é Jesus e o que Ele fez por ele.
Ou não é o convite a um colega que te tratou bem, não. É o convite para se entregar para aquele que morreu no seu lugar. Que reconhece o seu grande valor. Quando eu entendo o quanto eu fui amado por Ele, que se entregou para morrer em meu lugar numa cruz maldita, eu não tenho dificuldade de fazer uma entrega total a Ele. Coloca para mim, por gentileza, aqui a projeção. Quando eu entendo o quanto eu fui amado por Ele, que se entregou para morrer em meu lugar numa cruz maldita, eu não tenho dificuldade de fazer uma entrega total a Ele. Quando eu entendo o quanto que eu sou amado, olha para cá. Quando eu entendo o que Cristo fez por mim, o tamanho do amor, o tamanho do sacrifício, eu deixo de ser uma pessoa autocentrada, preocupada só comigo, preocupada só com o meu bem-estar. Gente, deixa eu te falar, eu tenho me cansado disso. Que sociedade autocentrada é essa? Que as pessoas só pensam em si mesmas, nos seus confortos, nos seus deleites, nos seus prazeres. Isso tem gerado um movimento tão ruim dentro da igreja. Se a igreja não me agrada, ela não me serve mais. O que está errado? Está errado. Se o meu marido não me agrada, eu vou trocar ele. Sabe o que nós estamos fazendo com nós mesmos? Gerando em nós o adoecimento da cultura do descartável. Não serve, eu troco. O que isso fala de mim? Fala que eu não entendi o lugar do sacrifício de Jesus na minha vida. O tanto que eu fui amado, o tanto que custou para Ele. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Essa é a lição que a gente aprende com a atitude de Maria. A unção de Jesus revela essa entrega total, sem reservas, sem restrição. Entregar o afeto, entregar o tempo, entregar o amor, entregar os sentimentos, entregar os desejos, entregar, pensa numa coisa difícil de fazer, a vontade. Essa é difícil de entregar. A gente esquece que a Bíblia diz que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida são os nossos maiores inimigos. Concupiscência da carne, sabe o que é? Vontade. Segundo, além da unção de Jesus nos revelar que a adoração é uma entrega total a Ele, a unção de Jesus também revela que a fé envolve uma intensa batalha espiritual. A fé envolve uma intensa batalha espiritual. João 12, versículo 4 a 6 diz: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que ia traí-lo, diz: por que você vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso, não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão. Vamos entender o que está acontecendo aqui. De um lado nós temos o dissimulado e mentiroso argumento de Judas.
usando os pobres para acusar Maria de desperdício. Do outro, nós temos a enérgica condenação de Jesus, que vê o coração das pessoas. A crítica de Judas, ela revela o estado do seu coração e a sua insensibilidade espiritual. Enquanto Maria reconhece a importância do sacrifício de Jesus, ela está ungindo Jesus para a morte dele, para o cumprimento do propósito dele. Judas se apega aos valores mundanos, simbolizando a traição que se aproxima. Judas criticou Maria de ser perdulária e administrar mal os recursos. Ele murmura contra ela, dizendo que aquele alto valor deveria ser dado aos pobres. Que falsa piedade, irmãos! Que falsa piedade! Enquanto isso, ele estava roubando a bolsa de dinheiro. Dr. Warren Wiersbe, um dos homens mais respeitados comentaristas bíblicos, diz que Judas criticou Maria de desperdiçar dinheiro, enquanto ele desperdiçou a própria vida. O que Maria fez foi único em criatividade, irmãos. Ninguém fez isso. O que Maria fez foi régio em generosidade. Ela deu o seu melhor. O que Maria fez foi maravilhoso em temporalidade. Permanece viva até hoje. Estou aqui falando para você. É isso que diz Dr. William Hendricks. Reconhecimento da dignidade de Cristo, é isso que ela está fazendo. Ao ungir Jesus, Maria demonstrava profunda compreensão de quem Ele era. Esse ato tinha um significado profético, apontava para a morte e sepultamento de Cristo. O teólogo Werner Buhr disse assim: o amor não é calculista. O amor não é calculista. O amor esbanja. Sabe o que ele está dizendo? O amor, depois de dar tudo, só lamenta por não ter mais para dar. A advertência de Jesus, onde ele fala dos pobres, nos lembra que, embora a ajuda aos necessitados seja fundamental, há momentos que o reconhecimento e a adoração a Ele deve prevalecer. Jesus deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Foi isso que Jesus nos ensinou em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O dia que você colocar Deus como prioridade, você verá o céu conspirar a seu favor. Eu me lembro, quando pastoreava uma igreja, e um presbítero me procurou para conversar. E ele disse que estava passando um momento de muito conflito, porque ele estava no mestrado, na UNB, e ele fez um mestrado e foi apresentar a dissertação do mestrado e foi reprovado. E ele disse: mas pastor, eu dediquei o tempo inteiro. Eu até abri mão de cantar no louvor por 3 meses. Para ministrar o louvor na igreja, eu abri mão 3 meses. Achando que Deus ia me abençoar e me honrar. Eu pedi licença das reuniões do conselho
porque eu ia me dedicar ao mestrado, eu estava preparando, me doando o máximo. E aí eu vou e apresento a dissertação, sou reprovado. Eu disse a ele: você só não percebeu que você inverteu o princípio do reino de Deus. E eu li para ele Mateus 6,33. Deixa eu te lembrar do que você quebrou. Mateus 6,33, eu disse a ele, diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Falei para ele: o dia que você entender que Deus é prioridade na sua vida e você priorizá-lo, Deus vai honrar você. Para a glória de Deus, ele caiu em si e começou a chorar. Pastor, eu pequei. Agora eu entendi, eu pequei. Eu não farei mais isso na minha vida. Agora eu entendi porque deu tudo errado. Ele voltou, assumiu as responsabilidades dele, o ministério de louvor, ele era ministro de louvor, as reuniões, e se preparou para poder apresentar a dissertação. Chegou o dia, foi apresentar a dissertação, e você já imagina qual foi o resultado? Nota máxima. Eu me lembro o dia que ele me convida para tomar um café. Se eu queria tomar um café com o senhor. E fui tomar o café com ele, e ele chorando, disse assim: pastor, obrigado por me lembrar que Deus deve ser prioridade na minha vida. Olha para cá. Sua vida não vai avançar se você inverter esse princípio. Quem abre a porta é Deus. Eu quero fazer a prova de concurso e eu vou parar tudo para poder me dedicar e depois eu vou fazer a prova. Não vai dar certo. Eu falei para a Letícia, ela está no pré-vestibular, estudando 12 horas por dia. Pai, ela angustiada: pai, como é que eu vou fazer para as responsabilidades da igreja? Eu lidero o ministério de mídia. Como é que eu vou fazer? Eu falei: filha, entenda uma coisa. É Deus que vai te dar a vaga. Você tem que fazer a sua parte, mas é Deus que vai te dar a vaga. Quando chegar ao sábado, minha filha, vá para o GC. Ministra sobre a vida daqueles que Deus te deu para ministrar. Quando chegar o domingo, vá adorar a Deus e faça tudo para Deus. E Deus vai priorizar, porque o reino diz: quando eu priorizo o reino, Ele me prioriza. As coisas se movem a meu favor. Isso diz respeito a uma batalha espiritual que nós enfrentamos, irmãos. Você nunca erra quando você prioriza Deus. Quantas e quantas vezes eu tinha prova na faculdade no dia anterior, no dia seguinte, e eu tinha responsabilidades que surgiam de última hora no ministério pastoral. Quantas vezes eu tive que viajar para pregar em algum lugar? E eu chegava em casa e passava a madrugada orando. E quando eu chegava, eu fazia a prova. E inexplicavelmente, o Espírito Santo me fazia lembrar de tudo. Isso é sobre reino. Judas não estava preocupado com o reino. Maria estava preocupada com o reino. Caminhando por fim, irmãos, me dá só mais uns minutinhos. A unção de Jesus, terceiro lugar, revela a brevidade da vida humana e o destino eterno. João 12, 7 e 8 diz: disse Jesus: deixa para que ela guarde isto para o dia da minha sepultura. Pois os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes.
mas a mim nem sempre tendes. A resposta de Jesus conecta a unção ao seu propósito redentor. Ele indica que o ato de Maria está preparando para o sepultamento um gesto que antecipa a sua morte sacrificial. Essa declaração, ela fornece um vislumbre do Evangelho. Enquanto Jesus está prestes a ser rejeitado e crucificado, a unção de Maria é um testemunho da importância de reconhecer e honrar a sua missão. A morte de Cristo, ela nos oferece a vida eterna, porque Ele vive, que eu posso crer no amanhã. A essência do Evangelho é: Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Essa é a essência do Evangelho. Irmãos, haverá um dia que a Escritura diz que não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento, porque as primeiras coisas passaram e eis que o Senhor fez nova todas as coisas. Sabe por que esse dia é real? Porque Jesus morreu e ressuscitou. Maria viu o que muitos ainda não haviam compreendido. O que ela viu? Jesus estava a caminho para a cruz. Da mesma forma, a nossa adoração, ela deve ser baseada no conhecimento de quem Cristo é e o que Ele fez por nós. Essa é a essência da minha adoração. E por fim, último ponto, a unção de Jesus em Betânia revela o impacto e transformação do poder de Cristo na terra. João 12:9 diz: sabendo disso, uma grande multidão dos judeus se reuniu para não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Presta atenção, o impacto da unção, ela vai para além do ato em si mesmo. Ela atrai uma multidão que busca tanto Jesus quanto a Lázaro. A ressurreição de Lázaro e a unção de Jesus se entrelaçam aqui, ampliando o testemunho da autoridade e do poder de Cristo. Isso propõe um chamado para nós. Qual é o chamado? Nosso reconhecimento e adoração a Cristo devem produzir um efeito multiplicador em nossas vidas e ao nosso redor, atraindo os outros ao conhecimento da verdade e da vida que temos nele. Não devemos esquecer do nosso propósito de vida. Qual é? Viver para a glória de Deus. Diga comigo, viver para a glória de Deus. Qual é o nosso propósito de vida? Viver para a glória de Deus. A pergunta é, o que é viver para a glória de Deus? Põe aí. É viver de tal forma que aqueles que nos observam não tenham dúvida de quem é o Senhor das nossas vidas. Vamos dizer junto? Viver para a glória de Deus é viver de tal forma que aqueles que nos observam não tenham dúvida de quem é o Senhor das nossas vidas. Quem é o Senhor das nossas vidas? Eu chorei demais escrevendo isso aqui. Porque quando a gente vai pregar a palavra, Deus está falando com você. Quando as pessoas veem as nossas decisões, quando as pessoas veem as nossas escolhas, quando as pessoas veem as nossas atitudes e comportamentos, elas não têm dúvida de que Jesus é Senhor de nossas vidas. Quando as pessoas te olham, quando as pessoas estão vendo as suas escolhas, as suas decisões, as suas atitudes, elas estão vendo que Jesus é o Senhor da sua vida.
A atitude de Maria revela quem era o Senhor da sua vida. Maria, ela não apenas deu o seu melhor, mas ela deu sacrificialmente. Aquele perfume, como eu já disse, foi avaliado por 300 denários por Judas, ou seja, 1 ano de serviço. Geralmente as mulheres da época guardavam esse perfume para a noite de núpcia. E sabe o que ela fez? Ela ungiu Jesus. Ela deu o seu melhor e deu sacrificialmente por uma questão de honra. Ela sabia quem Jesus era e o que ele significava para a sua vida. Olha para cá. Quando como gasto o meu tempo, revela quem é o Senhor da minha vida. Quais são as minhas prioridades? Olha para cá. Quando como gasto o meu dinheiro, revela quem é o Senhor da minha vida. Se o Senhor da minha vida é Mamon, ou se o Senhor é o Senhor Deus, quem está me governando? Olha para cá. Como me relaciono com as pessoas, revela quem é o Senhor da minha vida. Como trato as pessoas, minha lealdade, minha generosidade, meu amor, meu respeito ou não, meu desamor, minha indiferença, meu desrespeito, revela o Senhor da minha vida. O que as pessoas às quais me relaciono, ou as pessoas próximas a mim estão vendo na minha vida? Essa pergunta eu fiz para mim, mas eu queria fazer para você hoje. Eu estou cumprindo o meu propósito? A minha vida glorifica a Deus? O meu comportamento na escola, na faculdade, no meu trabalho, glorifica a Deus? O meu comportamento no meio dos meus amigos, glorifica a Deus? As minhas atitudes revelam o que de mim? Que tipo de fé eu estou carregando? A Bíblia diz: quer comais, ou bebais, ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Pastora Leila Paz, no seu livro Redescobrindo a Santa Ceia, de Léo Bigger, disse assim: o Messias veio para reconectar a nossa existência, a nossa verdadeira essência. Qual é a essência? Sermos filhos amados do Pai Altíssimo, vivendo em um relacionamento impulsionado pela adoração. A unção de Jesus foi um impacto de adoração que nos revelou a missão. A unção de Jesus em Betânia é um poderoso símbolo de adoração e sacrifício, e preparação para o que está por vir, e nos remete ao chamado da missão do Evangelho. Vamos nos preparar, porque Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Se apresse. Que possamos aprender com o exemplo de Maria, valorizando o tempo que temos com o Senhor, o adorando com toda a intensidade, reconhecendo a importância da sua obra redentora em nossas vidas. A atitude de Maria nos ensina que a verdadeira adoração é generosa, é consciente, é destemida. Ela ofereceu o melhor que tinha, reconheceu a dignidade de Cristo e não se importou com a opinião alheia. Que possamos aprender com Maria a entregar a Jesus o que há de mais precioso em nossas vidas, adorando com todo o nosso ser. Que vivamos em expectativa pela sua volta,
mantendo nossos corações atentos, aquecidos, dispostos a servir, como Ele nos ensinou. Esse é o tempo, essa é a hora da manifestação dos filhos de Deus nessa terra. Filhos que se levantem fazendo a diferença nessa sociedade, demonstrando onde estiverem quem é o Senhor das suas vidas, dos seus corações, em cada atitude, em cada comportamento, em cada decisão, em cada escolha. Eu estou revelando quem é o Senhor da minha vida. Que Jesus, nosso sublime pastor, nosso Senhor, nosso Salvador, seja de fato digno dos nossos corações, do nosso tempo e da nossa existência. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. És adorado entre nós, tão desejado